Paz do Senhor, povo de Deus. Deus vai abençoar cada um dos filhos de Cristo, amém. Deixar uma palavra aqui para você, né? Nos filhos que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vou ler o versículo 10, né? Capítulo 19, capítulo 20, do versículo 10 em diante, vai falar assim: E o diabo que mais enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Versículo 11 que fala assim: E depois veio um grande trono branco, e aqueles que nele estavam assentados, glória do Santo. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e o livro foram abertos. Outros livros foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia a morte, e o Hades enganava os mortos que nele havia. A cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Glória a Deus, amém. Palavra maravilhosa da parte do Senhor, onde no versículo 10, onde eu li, a palavra fala que eles serão atormentados dia após dia para todos os sempre. Glória a Deus. Santo de Israel, glória a Deus. Eu lembro que logo cedo eu fiz uma pergunta aos demais irmãos, né, no Senhor Jesus, sobre qual era a maior dor que existia para o ser humano. Glória a Deus. Santo. E poucos souberam responder, ou quase nenhum respondeu certo, falar a verdade. Poucos, eu acho que no meio de cada 10 um respondeu certo. Qual seria a maior dor que poderia existir para um ser humano? Muitos poderiam dizer que poderia ser uma dor de dente, uma dor de cabeça, né, uma dor de ouvido. Mas tudo isso aí passa, isso aí nós tomamos um remédio no Senhor Jesus. O Senhor Deus, ele poderia tocar sobre nós, sobre enfermidades no leito de cama, sobre uma dor, e ela ser curada, e ela passar. Mas na verdade que a maior dor é a dor da rejeição, a dor do abandono e do desprezo, onde vai se encontrar aqui no livro de Apocalipse, 20, 10, versículo 10, que vai falar: E eles serão atormentados dia após dia, onde o nosso Deus, ele vai pegar aquele que não andou em obediência e obedecência à palavra do Senhor, e o desprezou ali, jogando naquele lago de fogo, e arde e queima com enxofre, e as almas gritando por socorro para voltar, uma dor tremenda, onde as almas é atormentada para sempre. Nós vimos que aqui na terra, quando um homem, uma mulher, ele é desprezado pelo seu pai, muitas das vezes ele não suporta aquela dor, entra em depressão e ali acaba com a sua vida. E quão grande vai ser a dor do desprezo quando o Pai Celestial, aquele que o fez, o desprezar, o joga fora, o lançar na fornalha. Onde que o livro de Isaías 55, versículo 56, o versículo 55, 6, glórias a Deus, vai falar que buscai o seu Deus enquanto há tempo, enquanto está perto e enquanto se pode achar, porque é um tempo que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E imagina só a terra sem o Espírito Santo, e o
homem que vai clamar a Deus por socorro e Deus não nos responder. E o homem está aqui nesta terra jogado, aflito, sentindo dor, uma dor que nunca vai passar, onde que o inferno não é nada, oh glória a Jesus Santo, onde que o inferno não é nada. O inferno é apenas um tipo de presídio para as almas que morrem, para as almas, glória a Jesus, onde as almas que morrem, né, e fizeram algo de ruim aqui na terra, vão esperar ali até o grande dia do julgamento. Então o inferno não é nada comparado ao lago de fogo, onde que nem os próprios demônios querem estar no lago de fogo, onde o próprio inferno vai ser lançado. Imagina só, um lugar de dor, o inferno, onde as almas é atormentada, e agora ele sendo lançado no lago de fogo, onde o próprio diabo que atormentava as almas no inferno, agora é ele que vai ser atormentado no lago de fogo. Meus irmãos, nós temos que abrir a visão enquanto há tempo. Nós temos que reconhecer o nosso Deus e clamar a Ele, assim como fala no livro de Isaías, enquanto há tempo, porque é o tempo que Ele vai rejeitar. E nós vemos uma humanidade com amor que esfriou, o amor, o coração longe do Senhor, uma humanidade que não busca mais Deus, que rejeita a palavra, que rejeita o seu Criador, rejeita o seu Deus, para fazer o que? As práticas mundâneas, coisas momentâneas, coisas de prazer, coisas de segundo, de minutos. O que é que vale o homem trocar a vida eterna por 5 minutos de prazer, por um copo de álcool na boca, por um cigarro, por um pino de cocaína, um cigarro de maconha, ou por 5 minutos de prazer numa cama? O que é que vale trocar a eternidade por tudo isso, por essas coisas que só vai encher o nosso ego naquele momento, encher o nosso vazio naquele momento, mas tudo é passageiro. Mas a vida eterna não, a vida eterna ela é permanente. E uma dor de desespero, de abandono, de rejeição, onde nós vemos o homem e a mulher quando está diante de 4 paredes, sozinho, aflito, ele começa a chorar, começa a clamar o nome de Deus porque foi rejeitado, onde não tem mais ninguém ao seu redor, não tem ninguém que possa lhe dar a mão ou começar a falar no seu próprio Deus. Então qual seria a maior dor, se a não ser a dor da rejeição pelo próprio Pai? Porque quando nós somos rejeitados pelo nosso Pai, pelo nosso familiar, há muita angústia, há muita dor. Mas há um Deus que nos olha, que olha nós do alto do céu, né, com misericórdia e com amor no coração ainda, e tirando esta dor, essa angústia, essa aflição da nossa alma, porque agora muitas almas estão chorando, aflitas, desesperadas. Muitas almas não vê o momento de sair do corpo. O espírito não aguenta mais viver no corpo agitado, onde o corpo é dominado pelo desejo da carne. Porque, querendo ou não, meus irmãos, o nosso espírito, ele vai retornar a Deus, o fôlego da vida, ele retorna a Deus, mas a nossa alma, onde que vai? Então nós vemos nosso espírito, ele agitado dentro do nosso corpo, não vê na hora de sair, não vê na hora de pular fora e voltar ao seu Criador. Oh glória! Quanta dor, quanta aflição. Então, que nós andamos no caminho do Senhor em obediência, porque quando se abrir o livro da vida e se abrir o livro das obras, o que nós temos feito para o Senhor, para poder herdar o reino do céu, para que nós não viéssemos ser rejeitados pelo Deus Altíssimo, pelo Deus Todo-Poderoso, pelos aqueles que nos criou. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Bendita aí esta palavra do Senhor Jesus. Que
a maior dor que existe nesta terra é a dor do desprezo, é a dor daquele que clama e Deus não responde mais, porque escolher outro caminho, escolher um caminho diferente do caminho do Senhor, escolher viver as coisas da terra, as coisas desta carne, oh glória, aleluia, Deus, e esquecer de fazer a vontade do Pai. O amor esfriou, o coração endureceu, aleluia, Jesus. Esqueceram de fazer a vontade do Pai, esqueceram o seu Criador, esqueceram quem o criou, quem o colocou nesta terra, quem o mantém de pé, quem o mantém vivo, porque o Senhor Deus, Ele tem na mão a chave da morte. Pois se você está de pé agora, se você ouve esta palavra, é porque é permissão de Deus, é porque Deus ainda tem plano na tua vida, porque já era para ter descido, oh glória, é porque ainda há planos na tua vida, há um chamado na minha e na tua vida, um chamado para ser santo, e nós devemos cumprir com esse chamado, porque grandioso é o nosso Deus, oh glória, grandioso é o nosso Deus, o Deus que ama eu e você, o Deus que nos colocou nesta terra, o Deus que nos livrou da morte, o Deus que nos livrou do vale da sombra da morte, porque quantas coisas, quanta aflição nesta terra, quanta dor, quanta angústia, quantos jovens agora não chegam mais dos seus 30 anos, quantos jovens estão descendo a sepultura, estão angustiados, quantos jovens estão se matando, estão na depressão, estão agora se jogando na frente de um carro, de uma carreta, se jogando de uma ponte para baixo, quanta dor, quanto desprezo sobre esta terra, oh glória, Jesus, o amor esfriou do homem com Cristo, do homem com aquele que um dia veio e morreu na cruz para me salvar e te salvar, e o homem agora voltando para trás, oh glória, Jesus, não rejeita Deus, não rejeita a palavra do Senhor, porque naquele grande dia tu vai ser rejeitado, tu vai ser lançado no fogo, tu não vai ser colocado, tu vai ser lançado, assim como você lança o lixo fora, Deus vai te lançar no fogo de arde. Arrepende das práticas mundanas enquanto há tempo, meus irmãos, enquanto há tempo, os sinais estão aí, oh glória, a terra está gemendo, a dor de parto, a dor do anticristo que está para nascer, está para ser revelado sobre essa terra, e quando ele for revelado, grandes tribulações sobre esta terra, grande dor, o Espírito Santo vai ser retirado, oh glória, aleluia, Senhor, oh Santo Deus, o Espírito Santo vai ser retirado desta terra, e muitos vão clamar e o Senhor não vai responder, a fé do homem vai ser abalada, oh Santo de Israel, não vale a pena, meu irmão, não vale a pena trocar aquilo que o Senhor tem nos dado como herança no reino do céu, pelas coisas desta carne que é passageira. Estamos vivendo os últimos segundos nesta terra, este mundo está para ser destruído, e logo em breve vai ser destruído, queira o homem ou não, vai se cumprir aquilo que está escrito, porque homem nenhum pode apagar as profecias que o Senhor deixou escrito, aquilo que tem para se cumprir. Não adianta repreender, não adianta dizer que não vai acontecer, porque vai, porque foi escrito pelo céu, foi escrito pelo Todo-Poderoso, diante do teu Espírito Santo vai se cumprir tudo sobre nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Olha em volta o que tem acontecido, Espírito Santo da verdade, o Senhor, glória a Deus, o Senhor tem me falado. Há quanto tempo vem sendo pregado este evangelho para que este povo venha se arrepender? Há quanto tempo que eu tenho falado, Senhor, mas há vários e vários anos, há 2 milhões de anos atrás, desde o nascimento de Cristo, e o homem tem rejeitado a palavra, e o homem não se consertou, não deixou suas práticas mundanas. Oh, glória a Jesus! Durante esse tempo todo, o homem não deixou suas práticas mundanas.
E Cristo está voltando. O homem tem que deixar enquanto há tempo, tem que olhar para o céu, focar em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos, medita nisso, porque Cristo vai voltar, querido ou não. Não há dor maior do que a dor da rejeição pelo Pai, pelo nosso Criador, pelo Deus que fez o céu e a terra. Não há outro Deus, não há outro Jesus, não há outro Espírito Santo, a não ser aquilo que o nosso Jesus nos mencionou. Amém, meus irmãos, medita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que vocês venham a ser, oh glória a Deus, que vocês venham a ser alcançados pela graça, que as escamas dos olhos venham a ser repreendidas, venham a ser arrancadas enquanto há tempo, os comichões do ouvido venham a ser repreendidos pelo Todo-Poderoso, para que vocês sejam alcançados pela graça, para que vocês venham a reconhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, para que vocês venham a alcançar o reino do céu, assim como eu fui liberto, vocês também venham a ser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Medita nessa palavra. Depois vocês que ouvem a palavra do Senhor, a palavra da vida eterna, abre a Bíblia Sagrada diante do Espírito Santo, né? No livro de Apocalipse 20, e lê do 20 até o 21. Medita nesta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois lê lá o livro de Isaías 55, versículo 6. Medita. Grande angústia. Porque enquanto vocês estão fazendo as práticas mundanas, fazendo aquilo que é do desagrado do Senhor, andando naquilo, né? No caminho que o Senhor, né? O Senhor abomina, né? O Espírito Santo, Deus está chorando por cada alma que está perdida agora e não está voltando ao seu Criador, ao seu Pai. E quantas almas Deus tem criado, Deus tem feito e tem colocado neste mundo, meu Senhor. Quantas almas. E ele está sendo perdida neste mundo, perdida por causa da vontade da carne. E Satanás ceifando. Ele está batendo para bem. Satanás agora está batendo para bem. Está aplaudindo esta humanidade adúltera, humanidade corrupta, que rejeita o caminho do Senhor. Amém? Que Deus venha abençoar cada um. Louvado seja o nome do Senhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória. Que Deus abençoe cada um, meus irmãos.